Olá, Derivação do Infinito. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Infinitando. E esse vídeo aqui eu vou falar 50 fatos sobre mim. E eu desejo... Olha isso. Não. Não, esse vídeo aqui eu vou falar fatos sobre mim. Eu acho que 50 fatos sobre mim foi porque eu lembrei do vídeo da Nike, ela falou sobre ela. Mas são fatos sobre mim. Eu tô com vontade de fazer esse vídeo porque eu quero ter cada vez mais integridade aqui no canal e compartilhar informações sendo verdadeiro, sabe? E a partir do meu eu verdadeiro, incluindo toda a história linear que ele viveu, mas sem se limitar a isso. E isso é uma mistura e pode parecer talvez contraintuitivo, mas na verdade eu tenho descoberto que quanto mais eu aceito minhas emoções e não só minhas emoções, mas os motivos de eu ter tido minhas emoções, mais eu consigo transformar elas e viver de uma maneira íntegra, me comunicar com as pessoas de verdade, sabe? Então, tipo, esse vídeo é pra isso. Então, alguns fatos sobre mim, tá? Eu vou também falar sobre as fontes bibliográficas que eu uso pra falar as coisas que eu falo aqui no canal, as fontes onde eu aprendi a maioria das coisas que eu sei. Mesmo muitas delas vindo de reflexões, outras também vieram de fontes. Então, tá. O primeiro fato sobre mim é que eu moro perto de Curitiba. Eu moro no litoral do Paraná, em Matinhos. Então, é uma cidade pequena, é praia, e eu realmente tenho uma condição bem privilegiada, sabe? Eu, eu sou filho de uma professora federal do litoral do Paraná, e ela trabalha na Universidade Federal. Então, a gente tem uma vida tranquila, estável, sabe? E eu acho que é por causa dessa estabilidade e por causa da liberdade que ela me deu desde o início, eu até já falei isso em outro vídeo, que eu sou quem eu sou hoje, que eu consegui alcançar meio que. Eu já tive esse impulso natural de seguir minha paixão, sabe? Foi porque ela me proporcionou uma grande liberdade, uma sabedoria sobre a vida. O Kim dela é o humano magnético amarelo. Representa a sabedoria e influenciar as coisas com sabedoria. É o arquétipo do sábio. Então, tá, esse é o primeiro fato sobre mim. O outro fato sobre mim é que a minha relação com comigo mesmo às vezes pode ser meio estranha. Eu ainda tô aprendendo a lidar com esse bonequinho aqui. Eu ainda tô aprendendo a, tipo, determinar o que que esse bonequinho gosta, o que que ele não gosta e aceitar como ele é, independente de se isso é compatível com algumas pessoas ou não. Então, uma das coisas que eu tenho me batido ultimamente é a questão de eu ser muito focado no meu mundo interior. Então, tu mesmo que me acompanha mais olhando por trás das câmeras, tu deve perceber que, tipo, o canal, ele sempre meio que tem esse foco positivo e ele sempre é bem. Eu coloco bastante energia nele. Faço bastante vídeos, eu faço bastante postagens, entendeu? Eu coloco energia, eu faço thumbnails, edição e tudo. E esse tipo de coisa ele consome tempo, então eu sou bem focado nesse tipo de trabalho, que é a minha paixão, então realmente não passa como um trabalho pra mim, mas ao mesmo tempo eu sou bem focado. Então, as pessoas ao meu redor, inclusive aqui em casa, mas também outras pessoas, elas muitas vezes sentem que eu tenho meio que esse ar egoísta, sabe? De só estar focado no que é bom pra mim e ignorar as pessoas que estão ao meu redor. E isso realmente pode ter um lado de desequilíbrio, porque quando tu não faz a coisa com integridade, quando, por exemplo, eu não deixo claro, ó, eu sou assim, assim, assado, eu funciono dessa maneira, se tu quiser conviver comigo, ok. Se não, vamos fazer um acordo, ou se não, não vamos conviver de maneira nenhuma, entendeu? Se tu não fizer isso, se eu não fizer isso, naturalmente tu vai acabar uma hora ou outra sentindo vergonha por quem tu é, sabe? E eu vivi isso algumas vezes. Inclusive quando eu fui morar na agrofloresta que eu mencionei, ano passado ainda. Tipo, eu não tinha claro como que era a minha personalidade e acabou ficando um pouco incompatível, porque o pessoal que era um casal, na verdade, mas o pessoal ele tinha mais essa energia de querer ir trabalhar e eu não, eu tinha mais essa energia, pelo menos não com o mesmo tipo de trabalho, eu tinha mais essa energia de continuar fazendo vídeo, eu ajudava eles a fazer vídeos também pro canal deles, que a gente tava trabalhando num canal para ensinar a fazer coisas de agroecologia e editar vídeos e ficar mais num estilo reflexivo e tipo contemplando a natureza, sabe? Eu realmente tinha essa vontade de viver assim, só que não meio que os interesses não se harmonizaram, sabe? Então acabou que não fiquei tanto tempo lá, fiquei eu acho que mais ou menos um mês, se for pra contar todo o tempo que eu fiquei, mas foi indo e vindo, sabe? E aí eu voltei pra cá, pra casa dos meus pais. Outra coisa bem legal de saber sobre mim é que eu tenho um ascendente em aquário. O que que isso representa, se tu não entende sobre astrologia? Quer dizer que as minhas ações, elas têm bastante a ver com como que eu posso dizer? Tem bastante a ver com numa direção aquariana, ou seja, ir numa direção de romper as estruturas, romper os padrões. Então, tá, isso faz bastante sentido, né? Até por causa do canal, que fala sobre coisas tipo Nova Era, que é basicamente aquário, né? A era de aquário.
Coisas como, por exemplo, expansão da consciência, extraterrestres, todas essas coisas são meio que rompimentos do antigo paradigma. Então, o ascendente em aquário, ele faz isso, faz meio que eu sempre tá tendendo a romper com o antigo paradigma. Então, até isso inclui na maneira que eu me visto, sabe? Às vezes eu coloco umas roupas bem... um estilo bem alternativo, sabe? E com as pessoas que eu me relaciono também. Eu sempre me relacionei com o pessoal, tipo, que gostava de fazer crítica social e debater filosoficamente sobre as coisas. Então, junto com isso, eu também tenho Sol em Câncer e Lua em Touro. E isso é meio que um oposto ao Aquário, sabe? Então, tipo, na meu superficial, eu sou aquariano, meio que fugaz, meio que, tipo, não consegue. Parece que o aquariano não consegue se apegar muito a padrões, sabe? Ele meio que sempre tá querendo sair. Mas, ao mesmo tempo, tipo, o meu íntimo, que é o Sol, e a Lua, que é as minhas emoções, representa que eu, na verdade, tenho um emocional bem não é carente, mas é bem amoroso, sabe? Bem essa coisa de cuidar, de estar sendo cuidado. Então fica, às vezes, talvez fique uma, não sei, fica estranho pra pessoa que me conhece, porque eu pareço que eu sou um tipo um puta aquariano que só quer filosofar e só quer frentex. Mas daí vai ver, tipo, mais internamente, assim, na verdade eu sou mais amorzinho, mais, às vezes até carente, sabe? Então, eu acho que isso define bem minha personalidade, ou pelo menos, não define, mas reflete bem o que ela é, sabe? A tendência dela, mas eu com certeza eu consigo mudar os aspectos negativos. Outra coisa sobre mim é que, fazendo os vídeos, eu percebo que eu entro em um flow intergaláctico mesmo. Eu entro, tipo, numa energia de. É como se eu tivesse numa frequência muito acelerada cerebral, tu já deve ter percebido isso. E as palavras e as frases e os entendimentos vêm, sabe? Eles simplesmente aparecem e eu só permito que o meu corpo ele expresse esses entendimentos, essas palavras, essas coisas. Então é realmente um estado de canalização. É bem parecido com um ator quando entra no personagem, sabe? É bem parecido. Então, eu amo entrar nesse estado, mas ao mesmo tempo eu sinto que eu coloco muito vídeo nesse estado e aí às vezes parece que eu não sou humano, entendeu? Dá essa impressão. Porque eu sempre tô no personagem, que não é um personagem, tipo, mais fictício do que o original. É tão fictício quanto o original, sabe? Tão fictício quanto esse daqui. Mas eu só coloco aquele, daí o outro que passa talvez até mais tempo na minha vida comigo, ele parece meio apagado, sabe? E aí muitas pessoas dá essa ideia de que, sei lá, eu sou Buda, ou que eu tenho todo o conhecimento do universo, ou que eu sou muito ascensionado, sabe? E eu não sei, eu sinceramente não sei se eu sou muito ascensionado. Eu acho que não. E talvez até pareça um pouco arrogante isso que eu tô falando, porque, quem é esse cara falando, tipo, cogitando a ideia dele ser muito ascensionado, sabe? Pois é, eu acho que sim. E, e Mas o motivo de eu cogitar essa ideia é justamente por causa da ideia do canal, sabe? Ele meio que. Cara, tu acaba percebendo quando tu tem um canal no YouTube que ajuda muitas pessoas, porque ajuda. Muitas pessoas sempre estão comentando que estão gostando muito dos conteúdos. Tu acaba meio que pensando, nossa, eu sou especial, sabe? Nossa, eu tenho uma coisa muito diferente das outras pessoas e é uma parada espiritual, uma missão espiritual. E mesmo sendo uma missão espiritual, não é que, tipo, só eu que tenho ela, sabe? E não é que também eu sou, tipo, muito diferente das outras pessoas. Na verdade, cada pessoa, ela tem a sua própria autenticidade e eu também tô aprendendo a perceber a minha autenticidade, sabe? De tirar cada vez mais esses véus de crenças que meio que parecem que tá me distanciando das pessoas, sabe? Ou pelo menos parece que eu sou muito diferentão. Na real, eu não sou. Eu também passo, como já falei em outros vídeos, por muitas coisas humanas. Tipo, emoções negativas em geral, sabe? Se sentir em dúvida sobre o que eu faço, bastante. Sobre me comunicar com as pessoas, sentir vergonha. Eu ainda tô recém descobrindo a minha sexualidade, no sentido de hum, não sentir culpa por quem eu sou, por como eu me sinto, por como eu tô interagindo com as pessoas. Porque eu acho que isso é sexualidade também, não é só onde você coloca o seu pintinho, sabe? Ou onde o que é colocado na sua vagininha. Eu acho que é além disso, eu acho que tem a ver com tua autoimagem, sabe? Tipo, isso pelo menos que representa o chakra sexual. E que tem a ver com a tua imagem pessoal. E eu ainda tô recém descobrindo a minha imagem pessoal. Esse vídeo é até um reflexo disso, sabe? É de eu desenvolvendo essa imagem sexual. Mas beleza, vamos lá. Mais coisas. Então, outra coisa que eu queria contar é que eu não tenho tantos amigos assim. Tipo, eu sou muito sociável, eu reconheço isso, eu consigo me relacionar com praticamente qualquer pessoa. Tipo, se eu der essa energia, sabe? Tipo, quero me relacionar com essa pessoa, eu consigo interagir com ela, eu consigo meio que ser sociável, entende? Mas isso não significa que eu crie conexões muito grandes com as pessoas. Na verdade, muito pelo contrário, eu acho. Eu acho que tem poucas pessoas que eu já me conectei muito, sabe? E dá até, nossa, olha só, dá até um medo de eu expressar isso aqui, porque daí vai parecer que para as pessoas saberem que eu não me conectei com tantas pessoas assim, elas não vão querer se conectar comigo, sabe?
Então, isso, por exemplo, é outra coisa. Esse sentimentalismo que eu tenho, eu sou uma pessoa bem sentimental. Ou pelo menos, eu tenho um lado bem emocional que, quando eu permito que ele se aflora. E. Ah, eu nem sei como representar isso, porque nem eu descobri ainda, não consegui racionalizar totalmente o que ele é, sabe? Mas envolve, que nem eu já falei, às vezes envolve carência, às vezes envolve a dúvida, às vezes envolve muito amor, às vezes envolve, tipo, uma. Não sei, um desejo por envolvimento com pessoas, mas. Mas daí tem essa coisa, tipo, o meu ascendente em aquário. Não que o ascendente faça isso, mas ele mostra que eu tenho meio que essa tendência também aérea, então eu acho que eu não consegui equilibrar as duas coisas, de tipo, me conectar e ao mesmo tempo equilibrar isso com essa quantidade de ar que eu tenho, sabe? De tipo, soltar, de não ligar mais. Eu sou uma pessoa que tem uma tendência de ser desapegada, sabe? E desapegar de coisas antigas, mas muitas vezes eu não sei direito se eu quero desapegar ou não, mas eu acabo me desapegando, sabe? E vice-versa, às vezes acontece exatamente o contrário. Eu me apego muito, mesmo não querendo me apegar muito. Tipo, meu impulso é me apegar muito, mas daí eu me apego, tipo, meio que dou aquela energia porque eu acho que a pessoa não vai gostar de mim, entendeu? Se eu não der, então eu meio que tento ser alguma coisa que eu não sou. Eu sinto. Uma outra coisa é que eu sinto que um dos temas de exploração que eu tenho aqui, até vendo pelo meu Kim, pelo meu oculto no Kim, é ter muito dinheiro. É tipo, realizar uma abundância financeira muito grande. E eu sinto isso, sabe? Eu percebo isso acontecendo, tá? Estão surgindo muitas oportunidades. Eu tô começando a investir em fazer um curso online agora, já tenho até uma pessoa que tá me auxiliando a isso, que é o Marcel. Oi, Marcel. Eu sinto que eu tenho esse potencial, sabe? E eu não busco ter dinheiro só por ter dinheiro, só pra comprar coisas materiais. Sinceramente, não. Na verdade, sinceramente, as únicas coisas materiais que eu tenho vontade de comprar são coisas pra continuar fazendo vídeos. Tipo um notebook fodão, ou um PC fodão, ou celular fodão, que nem eu até tô fazendo vaquinha atualmente. Ou um, uma câmera até melhor que essa é boa, mas eu gostaria de uma que desse pra me ver assim no refletor. Ah, um estúdio em geral, uma iluminação foda, sabe? Todo esse tipo de coisa. Eu penso em ocupar dinheiro com isso, mas depois disso, assim, eu realmente imagino mais uma coisa, uma questão de investimento, sabe? Tipo, investir mais em atingir mais pessoas com a mensagem que eu quero passar, com as mecânicas da realidade que eu aprendi com o Bashar. Eu acredito que eu vou criar um impacto muito grande, vou atingir muitas pessoas ainda nesse período de vida. Esse ano mesmo é provável que tu comece a perceber esse crescimento exponencial na minha experiência, justamente por causa dessa coisa do marketing digital, sabe? Porque o marketing, ele impulsiona tu atingir pessoas, porque tu consegue, com dinheiro, tu consegue fazer mais coisas hoje em dia, né, na nossa sociedade. Eu acredito que um dia as coisas vão tender a ficar cada vez menos assim, sabe? Mas tá, isso é uma coisa. Outra coisa é exatamente isso, o Bashar. O Bashar é o meu maior professor. Cara, eu já fiquei, tipo, horas assistindo palestras dos Bashar. Se não sabe quem é o Bashar, é um extraterrestre que é canalizado por um ser humano há cerca de 50 anos. E ele faz palestras, assim, de tipo, de 2 horas. E ele tem uma energia, assim, absurda. Tu percebe que é um extraterrestre falando, sabe? E ele ensina a nossa civilização, basicamente. Ele ensina a gente novos conceitos e como a realidade funciona estruturalmente. Se tu quer ver o vídeo que eu falei, tipo, que eu apresentei, que até meio que viralizou, assim, que eu apresentei que eu que eu falo não, que eu aprendi com o extraterrestre, como me conectar com o meu superior, foi com o Bashar. E então ele é meu professor principal. Eu já assisti, tipo, horas de Bashar, assim, eu acho que umas mais que 20 horas eu já fiquei assistindo Bashar, se for pra somar todas as vezes. E então muitas das coisas, muitas, assim, muitas das coisas que eu falo aqui no canal, é quase como se eu estivesse imitando o Bashar, eu sinto isso. Tipo, é como se eu acessasse a mesma frequência cerebral dele e eu viro o mesmo personagem, sabe? Bem interessante. E isso me gera um pouco de vergonha por, por falar isso, porque eu ainda tenho essa definição de que, tipo, é um problema você meio que passar uma informação dessa maneira, sabe? Como se não fosse autêntico, não sei. Mas ao mesmo tempo, eu percebo que é autêntico sim, porque mesmo eu expressando parecido com ele, ou mesmo eu entrando numa energia similar a dele, eu ainda assim é legal, é gostoso, é prazeroso, sabe? É pelo fato de ser prazeroso que eu percebo que não é algo errado ou fictício, sabe? Acho que é válido também. Até porque o meu Kim é espelho harmônico branco, que o próprio poema dele é isso. Potencializo com o fim de refletir, ou seja, me empodero com o fim de refletir, comandando a ordem. Então, tipo, eu me empodero para poder refletir conhecimentos que eu aprendi, entende? Então, eu acho que tem bastante a ver com isso. E outra coisa, outro fato sobre mim, é que eu gosto muito de arquétipos, como tu já deve ter percebido. Já falei da minha astrologia, já falei do meu Kim.
E eu acredito que a realidade é estruturada dentro de arquétipos e cada um é um personagem perfeito. Então eu acredito que eu tô descobrindo agora qual que é o meu personagem, cada vez mais, sabe? E eu sinto que percebo que cada pessoa é um personagem muito legal. E eu que estudo, tipo, astrologia, entendo pelo menos um pouco astrologia, Kim Maia, etc. Eu consigo ver mais claramente, cada vez mais claramente, cada personagemzinho e gostar dele, sabe? Tipo, interagir com ele e ver a individualidade dele. É realmente bem interessante. Eu também sinto. Isso é, tipo, bastante íntimo o que eu tô contando agora. Eu também sinto que a minha consciência ela é muito pouco. Muito pouco especificada. É como se ela fosse muito pura, sabe? Eu me sinto sendo muito puro em vários momentos. Mesmo eu sei, eu carrego crenças negativas, eu carrego certas impurezas, sim. Mas eu sinto que, na minha experiência de realidade, eu sou bem mais abstrato que a maioria das pessoas. Eu tô pensando em vários outros tipos de coisas, e às vezes eu não tô pensando em nenhuma coisa e eu só tô existindo, sabe? E às vezes isso gera uma certa incompatibilidade, muitas pessoas não entendem esse meu lado, sabe? Acham, eu não sei, acham que eu sou viajado ou alguma coisa assim, mas sou eu, tipo, é uma coisa que eu reconheço bastante da minha autenticidade, é isso. Outra coisa que eu percebo bastante da minha personalidade é essa transparência que eu tô fazendo agora, por exemplo. Tipo, é natural meu contar as coisas que estão passando por mim pra todo mundo, basicamente, que eu interajo, sabe? Que eu vivo com. Porque é natural, eu acho que é uma coisa que eu gosto, me sinto bem fazendo, eu não gosto de esconder coisas, sabe? Eu gosto de deixar claro o que está acontecendo por dentro de mim. Parece que é mais fácil controlar a realidade a partir disso. Parece que a realidade funciona, sabe? Tipo, parece que quando tu começa a esconder alguma coisa, aquela coisa ela vai meio que vai virando uma bola de neve e uma hora ou outra tu vai ter que contar e vai ser bem pior, entende? Então, isso é uma das coisas que eu tenho, mas assim, isso é uma característica minha, funciona pra minha personalidade, até onde eu tô percebendo funciona, até onde eu tô percebendo não é algo negativo, mas é só uma crença. É só uma crença. Eu acredito que é só uma crença. Então, talvez seja mais relevante pra ti às vezes esconder algumas coisas de outras pessoas e whatever. Ao mesmo tempo, eu já ouvi que a nova era, tipo, a era de aquário e tal, e a nossa mudança pra quarta densidade, tem bastante a ver com ah, as pessoas serem mais transparentes. E isso é até o que tá acontecendo agora na mídia mesmo, tipo, na política, no mundo, sabe? Todas as coisas que eram esquemões, assim, tipo, de mentiras, estão caindo. Estão, tipo, sendo percebidas. Isso é, tipo, muito bonito, sabe? De se perceber. Ao mesmo tempo assusta muita gente, porque as pessoas meio que ficam sem saber o que fazer, mas nós que estamos, tipo, na jornada espiritual, a gente sabe que, pelo menos, acredito que tu saiba que tem, tem o que fazer, sabe? Tem meio que uma lógica pra se seguir. E isso vai fazer o mundo funcionar, vai fazer a realidade mudar mundial, entendeu? É simplesmente um padrão interno que todo mundo pode adquirir. E eu falo bastante sobre ele nos vídeos, eu aprendi praticamente tudo com o Bashar, entendeu? Além do Bashar, eu tenho outros professores também, como por exemplo o Bentinho Massaro e a Till Swan, o Rupert Spira, o Drunvalo Melchizedek, que foi, na verdade, quem eu entrei em contato com a espiritualidade foi através do livro O Antigo Segredo da Flor da Vida, que eu já mencionei aqui várias vezes. E o Bentinho Massaro é tipo um professor espiritual lá dos Estados Unidos, ele é tipo um cara super fodão. Ele é bem autocentrado, mas eu acho legal porque ele é inafetado pelas pessoas e ele tá sempre focado no objetivo dele, sabe? Ele Então ele ensina bastante coisas e eu acredito que ele é um catalisador do processo da humanidade. Ele é tipo uma pessoa que meio que... Enfim, o Bentinho é um professor. O que aconteceu é que eu tava falando, mas a câmera meio que desligou. E... Porque essa câmera aqui, ela desliga a cada 10 minutos. Daí eu tenho que me ficar religando ela. Daí eu não percebi, daí ela desligou, daí eu fiquei 30 segundos falando sozinho. Então eu não sei até onde eu falei do Bentinho. Mas ele foi bem importante, eu passei, tipo, boa parte, tipo uns 6 meses, 7, 8, estudando ele como professor principal, sabe? E a outra pessoa que eu assisto até hoje, que tá mais presente na minha vida atualmente do que o Bentinho, é a Till Swan. Ela é uma professora espiritual dos Estados Unidos também. É o mesmo arquétipo do Bentinho, do Transformador de Mundos. Muda um pouquinho porque a maneira que eles transformam o mundo é diferente. A Till tem muito mais a ver com entender como as coisas são, tipo, definir as coisas. O Bentinho tem muito mais a ver com um estado de consciência mesmo. Que ele carrega e aí por tu ver aquele estado de consciência tu meio que aprende por osmose, sabe? Pelo menos é isso que eu sinto. A Till ela traz mais conceitos inteligentes mesmo, mais racionalidade. Então se tu gosta de racionalidade eu recomendo bastante a Till. Ela tem um livro que é o The Completion Process, que eu já li metade dele, mas foi basicamente tudo que me interessava. E ela ensina como resgatar traumas e como lidar com as emoções, sabe? Todas essas coisas de equilíbrio emocional, de como tu interagir com tuas emoções, eu aprendi principalmente com a Teal Swan. E eu assisto ela até hoje, porque ela ainda posta vídeos e ela ainda faz palestras, etc. Então eu recomendo ela também.
Sobre entender o entendimento sobre a consciência e sobre a meditação, eu aprendi principalmente com Rupert Spira, que ele fala, ele consegue articular muito bem como que é essa ideia da consciência tá estando consciente de si mesmo, entendeu? Ele mostra que tipo não é a consciência querendo ver um objeto. Na verdade, é simplesmente o vedor, a consciência que está, que tipo, tá, deixa eu tentar explicar de uma maneira melhor. A consciência, ele explica como se a consciência fosse um sol, tá? A consciência que tá percebendo a tua realidade agora é como se fosse um sol. E para iluminar certos aspectos, por exemplo, focar nesse vídeo, ela direciona os seus raios para o vídeo, para um objeto. Mas para a consciência reconhecer a sua própria natureza, ela não tem que irradiar os seus raios de consciência para lado nenhum. Ela tem que simplesmente ser, que ela já é, entendeu? O sol ele não precisa jogar luz para iluminar a si mesmo, ele já é a luz. Então ele só tem que cessar a irradiação de luz, ou seja, cessar o foco das atividades, para que daí a consciência possa simplesmente descansar na sua natureza eterna. E eu faço isso bastante, eu gosto bastante dessa ideia, e é meio que como se ficasse automático, sabe? O Bentinho fala isso também, tipo, quanto mais tu reconhece a consciência, mais é natural para a consciência estar sempre reconhecendo sua própria presença, sabe? Isso é um estado de iluminação espiritual, isso é um estado de autorrealização. Eu recomendo bastante vocês procurarem bastante. Eu fiz uma série de vídeos que foi baseado nos ensinamentos do Rupert, que o nome é A Natureza da Consciência e da Realidade, tá aqui no canal, se tu quiser assistir. Lá tem um trabalho dele, explicado por mim de uma maneira bem resumida, sabe? E algumas reflexões filosóficas minhas também, eu não coloquei só o conteúdo dele lá. Era tipo uma época que eu tava lendo bastante ele, e eu tava com todas essas ideias na minha cabeça, daí eu transformei naquela série de vídeos. Então, se tu quiser assistir, o nome da série é A Natureza da Consciência e Realidade, tá ali no canal. Agora, hum, eu ainda não vou entrar tanto em relacionamentos, porque eu ainda sinto um pouco de receio. E talvez algum dia eu ainda entre. Provavelmente algum dia eu ainda vou entrar, mas eu tenho que falar com as pessoas que eu me relacionei pra eu poder ter integridade e falar, e elas deixarem eu falar, sabe? Tipo, senão eu vou estar meio que expondo fatos que talvez elas não quisessem que sejam expostos. Tá? Outra coisa que eu esqueci de contar, eu nem sei se eu esqueci na verdade, porque esquecer digamos que, uma maneira de desconsiderar que tudo tem uma razão. Então, uma coisa que eu não contei, mas estou contando agora, é que eu acompanho bastante o calendário Maia. Então, o calendário Maia é aquela coisa do Kim que eu falei, sabe? Então, eu acompanho bastante o Sincronário da Paz, que é basicamente todos os dias tem um Kim do dia. E o Kim do dia ele diz muito sobre a energia arquetípica que rege a realidade, entendeu? Então, eu meio que acompanho essa energia arquetípica para me programar, para ver qual é a tendência do dia, para meio que se tunar naquela energia, sabe? Tipo, hoje, por exemplo, é Sol Galáctico Amarelo, que representa ser um modelo da vida. Diz bem assim o poema: harmonizo com o fim de iluminar, modelando a vida. Então é basicamente como eu tô me sentindo hoje. É como se eu seguisse o Kim mesmo, até no meu estado de espírito. Então eu tô me sentindo harmonizado e eu tô revelando aspectos que eu não tinha revelado ainda pra vocês. Entendeu? Pra você. Então, é estranho que eu falo pra você, mas ao mesmo tempo eu tô falando pra uma câmera. Então, oi câmera. Oi, meu Diego. E eu recomendo bastante tu seguir o Kim Maia, porque eu tive um sonho que eu falei com o Bachar e perguntei para que servia. E ele disse que era o calendário que os ativistas usavam para saber qual é o momento mais preciso para fazer cada coisa. E é realmente assim que eu uso, então eu recomendo bastante. E brevemente, só falando sobre psicodélicos, tipo maconha, LSD, cogumelos, ayahuasca, esse tipo de coisa. Eu até já fiz um vídeo falando sobre isso, falei que não, não existe, tipo, só uma maneira de usar. Tu pode usar tanto positivamente quanto negativamente. E eu uso, não assim, tipo, todo dia e nem praticamente todo mês, assim, não. Mas eu uso quando me dá empolgação. Eu uso de uma maneira positiva, pra expandir minha consciência e pra me divertir, além de tudo. Eu acho divertido. Não recomendo ninguém usar, só tô contando a minha experiência pessoal. Porém, eu conheço bastante pessoas que despertaram usando psicodélicos. Muitas.
Também conheço pessoas que despertaram usando psicodélicos e ainda não, e meio que criaram essa dependência, sabe? De que, ó, só conseguem ficar despertos quando usam psicodélicos. E daí meio que fumam, sei lá, maconha todo dia, ou tomam muito LSD, sabe? Ou até muito ayahuasca. Eu acho que não é necessário esse extremo. Se for empolgante pode até ser, mas pra mim nunca foi empolgante usar tanto. E eu acho que é sim, vem de um espaço negativo, assim, vem de um espaço de medo. Então a gente tem capacidade de expandir sem psicodélicos, sim. Eu acredito nisso, piamente. Mas também acredito que às vezes pode ser divertido. Então é por isso que eu não sou fechado pra ideia. Em geral era isso. Eu queria que vocês comentassem aqui embaixo se vocês gostaram desse vídeo e se vocês querem que eu faça um vídeo explicando mais sobre o meu mapa astral. Porque eu gostaria de falar disso, eu gostaria até de recomendar um astrólogo. Na verdade, eu já vou colocar o link do astrólogo que fez o meu mapa astral aqui, leu pra mim. Ele é, tipo, muito bom, ele fala os aspectos positivos. Então, se tu quer, sei lá, um mapa astral bem feito, vai estar o Instagram dele aqui, sei lá, o nome dele e, tipo, a rede social dele em geral. E daí tu pode entrar em contato com ele pelo Instagram mesmo, ele faz o mapa. E aí, tipo, a gente combinou que se eu falar dele aqui no canal, ele vai tá me dando uma porcentagem do mapa. Então, isso é legal. Não vai ser uma porcentagem muito grande, mas, tipo, só pra você saber, sabe? Então, em geral, eu acho que o valor era R$ 180, o mapa astral. Eu já tô divulgando agora. Eu vou divulgar em outro vídeo, mas eu já tô divulgando agora porque eu quero ajudar ele. E quero que pessoas que procuram um mapa astral encontrem ele, porque ele realmente faz uma leitura muito boa. Tipo, ele não vê as coisas como coisas negativas, sabe? Ele não fala, ah, você tem esse defeito, esse problema aqui. Ele só ressalta as coisas positivas. Tipo, ele considera as tendências como que elas podem tomar negatividades, mas em grande maioria as tendências positivas e faz você se entender muito, sabe? Ele explica muito bem os conceitos. Eu consegui entender a interpretação de mapa com ele interpretando meu mapa. Então, pra tu ter uma noção, sabe? E sério, se você gostou desse vídeo e quer que eu faça mais vídeos assim, comenta, porque daí eu vou fazer mais vídeos assim. Eu gostei bastante de me abrir dessa maneira, sabe? Na verdade, gostei bastante mesmo. É até bom pra eu mesmo ver mais de mim mesmo. Então, é isso aí. Bom, em geral era isso. Eu acho que eu falei bastante já. Se tu quer mais um vídeo assim, comenta, porque eu gostaria de fazer mais vídeos assim, na verdade. E em geral é isso. Eu sou o Edu, esse é o canal Infinitando e eu te vejo no próximo vídeo. Falou!